Na vinda do Senhor, você com certeza verá essas pessoas. Irmão, de acordo com zoólogos e biólogos da vida selvagem, quando estudaram os comportamentos e características dos lobos, descobriram que eles são predadores oportunistas. E para eles, ovelhas doentes ou jovens são mais fáceis de capturar e matar. E, por último, a presença de lobos em áreas com ovelhas pode levar a perda econômica significativa para os criadores de ovelhas, pois quando mortas por lobos não podem ser vendidas para o consumo nem a lã. Assim, os lobos são predadores oportunistas e visam os vulneráveis, os fracos e os jovens. Agora, não é interessante que em Mateus capítulo 7, versículo 15, somos advertidos contra falsos profetas que pareciam ser ovelhas, mas interiormente eram lobos vorazes? Eu te contarei tudo isso, mas antes, se você ainda não me conhece, sou o pastor Sebastião Carvalho e te peço que, se você gostar do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative o sino das notificações na opção todas. Meu amado, como filhos de Deus, estamos sendo advertidos a ter cuidado com os falsos profetas que parecem ser bons e justos, mas na verdade são enganadores e, portanto, eles obviamente causam um grande estrago à igreja do Senhor, de modo que em Jeremias 23:32 diz que com as suas mentiras irresponsáveis fazem desviar o povo de Deus. Em Marcos, capítulo 13, versículo 22 e 23, mostra também que o propósito deles é enganar os eleitos de Deus. Jesus avisou que nos últimos tempos iriam surgir muitos falsos profetas para enganar aos crentes. Mateus 24, versículo 24 e 25. Por isso, quando alguém diz que é profeta, é muito importante analisarmos a profecia à luz da Bíblia, para ver se é verdadeira ou falsa. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. Os falsos profetas visam os vulneráveis, as pessoas com pouca maturidade no Evangelho, cuja fé é débil, e a busca por conhecer ao Senhor pela meditação na palavra é desprezada e causa de enfado. Eles têm como alvo essas pessoas fracas, alguém que está frustrado ou prestes a desistir. Veja as coisas desta forma. O diabo tentou a Jesus depois que ele jejuou 40 dias e 40 noites, quando ele estava fisicamente mais fraco. Olhe para Jó, depois que perdeu tudo, sua família, sua riqueza. Talvez tenha pensado que não poderia ficar pior para ele, mas o diabo veio atrás de sua saúde e o atacou com uma chaga dolorosa da planta do pé ao alto da cabeça. Irmão, quando isso aconteceu, a esposa de Jó fez uma coisa desprezível. Encorajou-o a fazer exatamente o que Satanás queria, que era para Jó amaldiçoar a Deus e morrer. Então, percebe-se que o diabo ama atacar alguém quando estiver no seu nível mais baixo e mais fraco. E este é o modelo que todos os falsos profetas usarão. Eles lhe dirão coisas que farão cócegas em seus ouvidos. Eles lhe oferecerão uma palavra que não vem de Jesus, mas apenas o fato de se sentir bem. É assim que os capangas do diabo operam. A única coisa que os lobos fazem é trazer destruição e perda. O que a Bíblia diz sobre isso? Em João capítulo 10, versículo 10, diz que o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Onde quer que o diabo esteja, haverá destruição. Ele só vem para roubar o tempo, a alegria das pessoas e para que elas se distraiam com as coisas de Deus. Os falsos profetas empregarão a mesma estratégia. Então você pode estar se perguntando: o que exatamente devo fazer para ter certeza de que nunca serei enganado por eles?
Bem, a única maneira verdadeira de conhecer o engano é conhecer a pura verdade. E o próprio Jesus disse em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quem disser o contrário está contradizendo a Bíblia e espalhando engano. Outra maneira de reconhecer um falso profeta ensinado na Bíblia é pela própria vida dele. As Sagradas Escrituras dizem que por seus frutos serão conhecidos. Agora, Jesus também disse em João 16,13, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Quando Jesus morreu, ressuscitou e depois foi para o céu para estar com o Pai, o Espírito Santo de Deus veio residir em todos que o aceitassem e acreditassem nele como Senhor e Salvador. Nossa salvação em Jesus Cristo é nossa única esperança de não sermos enganados pela mesma serpente que mentiu para Eva no jardim. A Bíblia nos diz explicitamente que o diabo foi um assassino desde o princípio e que não há verdade nele. Ele é mentiroso e pai da mentira. O livro do Apocalipse nos lembra que, porque ele enganou o mundo, será lançado no lago de fogo e enxofre com a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Não há coisa alguma que o diabo mais goste do que enganar todos os seres humanos para que sofram com ele por toda a eternidade. Mas a palavra nos ensina dizendo: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Pois o que semeia na sua carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, como filhos de Deus, devemos semear nas coisas do Espírito, em coisas piedosas, não nas mentiras deste mundo. Devemos voltar nossos ouvidos para o verdadeiro Evangelho, aquele que está na Bíblia, aquele pelo qual você pega sua cruz e serve a Cristo. Devemos nos afastar dos chamados homens e mulheres de Deus que apenas pregam um evangelho de bem-estar, mas nunca convence, que nunca exige arrependimento e obediência. Agora, a coisa mais importante é que devemos gastar nosso tempo e energia perseguindo ao Senhor, porque quanto mais o conhecemos, mais conhecemos a verdade. E quanto mais conhecemos a verdade, mais facilmente podemos identificar o engano. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. E sobre este tópico de confiança, quando você pensa sobre isso, entenda que fomos condicionados a confiarmos em nossos sentidos naturais. Somos ensinados a confiar na ciência e em informações ou conselhos que vêm de fontes confiáveis, que podem ser verificadas e checadas. Contudo, confiar em Deus exige que deixemos de lado o que fomos condicionados a fazer. Confiar no Senhor requer que você ignore o que pode ver ou entender. Confiar nele significa que às vezes você pode sim seguir o conselho do médico, mas saber que ele ou ela não tem a palavra final. Eu diria até que confiar em Deus significa ignorar o que o apresentador do noticiário está dizendo ou o que a economia está fazendo. Encorajo a você a, às vezes, deixar de lado a necessidade de saber, deixar de lado a necessidade de controle, deixar de lado o sábio da casa e simplesmente diga não à sua vontade, mas que seja feita a tua vontade, ó Senhor dos Exércitos. Isso é confiar no Senhor de todo o coração, mente e alma. Forte abraço, Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.